Falar sobre o caso da semana, que é o caso do designer de interiores, o Clautenes José dos Santos, de 37 anos, que foi morto durante uma abordagem policial no início desta semana. Os 3 agentes que participaram da operação estão afastados de suas atividades até o fim das investigações deste caso. O corpo do Clautenes foi enterrado na tarde de terça-feira, lá no município da Barra dos Coqueiros. A investigação, minha gente, corre em segredo de justiça. E corre em segredo de justiça para não atrapalhar as investigações, afirma a Secretaria de Segurança Pública. E essa investigação também é acompanhada pelo Ministério Público do Estado e pela Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui de Sergipe. As circunstâncias da morte do designer causam questionamentos entre a população sergipana, para mim e principalmente para a família da vítima. O repórter Bruno Cavalcante está neste momento com a família do Clautenes. Bruno, bom dia, é com você. Oi, Diego, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Manhã. É isso mesmo, Diego, como você acabou de falar aí no estúdio. São questionamentos na qual a família se pergunta o porquê da polícia ter agido dessa forma. A família que reconhece que a polícia deve sim fazer o seu trabalho, combater a violência, combater o tráfico de drogas, mas se pergunta por que agiu daquela forma na noite da última segunda-feira. Aqui do meu lado está a mãe do Clautenes, a dona Ana, que difícil para ela até poder dizer como está se sentindo, a falta que o filho dela está fazendo. Dona Ana, bom dia para a senhora. É como a senhora estava conversando antes de a gente entrar ao vivo, né? A senhora fica se perguntando o porquê e querendo esclarecimentos da polícia, né? É verdade, né? Hoje eu choro como muitas mães, né? Chorou e estão chorando pela falta dos seus filhos, né? Pela violência, pelas drogas, né? Que tantas mães estão perdendo os seus filhos. E eu perdi o meu filho tão inocentemente, né? Meu filho nunca foi um filho de andar em maus caminhos. Meu filho era um filho católico, meu filho era um filho maravilhoso, uma bênção de Deus aos meus filhos. Não só ele, como os outros também. Né? Eu, graças a Deus, sou privilegiada de ser mãe de 3 filhos maravilhosos. Né? E Clautenes é um deles também, mais ainda, porque ele era quem convivia comigo aqui, ele era quem resolvia tudo para mim, era ele que fazia de tudo pela família, era ele que tudo podia fazer por nós. Né? E hoje eu me sinto sem ele, para resolver as minhas coisas, para fazer tudo que ele fez nessa casa, tudo que ele fazia. Né? Hoje eu sinto muita falta, eu vou sentir por toda a minha vida, né? Essa falta do meu filho. Então eu só peço justiça, né? Que isso seja realmente esclarecido, né? Porque a polícia está aqui no mundo, no Brasil e no mundo, é para salvar a população, não para matar. Eles estão aqui para socorrer a humanidade e não para matar. Eles têm que ter amor pelo trabalho que eles têm. Se eles não têm amor pelo trabalho, eles procurem um trabalho que dê felicidade para eles, que dê paz para eles. Não estou agravando a todos, nem todos merecem. Né? Mas se aqueles que não têm amor pelo seu trabalho, procure um trabalho que lhe dê amor, que lhe dê paz. Dona Ana, como a senhora falou, né, que eu era um filho querido, mas também ele era um parente querido, um amigo querido, que ajudava bastante pessoas, né? Muitas pessoas estão sentindo a falta do Clautenes. Com certeza, né? Não só nós famílias, como todos os amigos dele, muitos estão chegando aqui, me dando fortaleza, me dando coragem, me dando todo o apoio. Diz que eu precisar deles, eles podem contar comigo, com eles. Né? Então, ele era uma pessoa muito abençoada. Eu nunca imaginei, como eu vi naquela igreja, tanta gente chorar por ele. Tantos amigos que choravam por ele, pela morte dele. Né? Ele não merecia ter uma morte dessa. Não merecia. Realmente é difícil até estar aqui perto, Diego, estar ouvindo esses depoimentos aqui da dona Ana. E como eu disse, né, a família quer justiça, a família quer esclarecimentos, e hoje, pela manhã, o irmão do Clautenes, o Cleverton, ele vai se reunir no Ministério Público Estadual
para ter a ajuda, né, dos órgãos, para que essa investigação da polícia seja rápida, se esclareça o mais rápido possível. Não é isso mesmo, Cleverton? Bom dia para você. Bom dia. É isso mesmo. Hoje, pela manhã, vou me reunir com o Dr. Eduardo Matos, conversar com ele, pedir esse apoio. Né? Nós estamos vendo pelas últimas notícias que estão querendo mudar os fatos. Né? Estão querendo criar um cenário de que meu irmão foi agressivo, que meu irmão poderia estar armado, poderia ser um criminoso, e meu irmão não era nada disso. Meu irmão era um homem muito pacífico, muito calmo, e naquela situação, e no momento que ele se encontrava, jamais ele iria reagir. Diante de 3 policiais armados aos dentes, ele jamais iria reagir. Primeiro porque não tinha nenhum porte de arma. Né? E ele vai reagir como? Não tinha arma, que ele não andava armado, e como é que ele iria reagir? Como é que ele ia partir para cima de 3 policiais armados até os dentes? Né? Então, estão querendo criar uma farsa para livrar os culpados, e a gente pede ao Ministério Público um cuidado especial, uma atenção especial sobre esse caso. Cleverton, ontem a gente conversou com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, o doutor Robson Barros, que falou que a OAB também está de portas abertas para a família, porque também quer agilidade nas investigações. Vocês já procuraram também a OAB? A OAB já entrou em contato com vocês? Eu liguei ontem pela manhã, mas deixei o meu número, porque estava em alguma ocupação, alguma atividade. Mas aí eu vou ainda hoje também, né, passar lá para conversar e pedir também esse apoio da OAB. Em relação também à CSP, eles já entraram em contato com vocês, falaram alguma coisa de como estão as investigações? Não, da parte do Estado em si, né, das instituições estaduais, não. Né, da Segurança Pública, né, do DHPP, desses órgãos, eu não tive contato nenhum até agora. Tá bom, Cleverton. E, Diego, a gente ontem, né, assistiu uma matéria no Jornal do Estado sobre como, como esse caso repercutiu entre todos os sergipanos, e a gente tem uma matéria que a gente vai rever agora, feita pelo repórter Leonardo Barreto. Acompanhe. Um estado inteiro se questionando o que teria justificado a ação da polícia na abordagem que terminou na morte do designer de interiores Clautênis José dos Santos, de 37 anos. É falta de preparo mesmo da polícia. A senhora acha que isso teria provocado a morte daquele jovem? Diante do que a senhora ouviu? Diante do que eu ouvi, né? Depois do caso, aracajuanos revelam que a sensação de insegurança aumentou. Em meio ao medo, a cobrança de uma resposta clara sobre o que teria acontecido de fato. Por enquanto, muitas dúvidas. Eu acho que ele não tinha nada a ver, né? Foi um negócio assim que não dá para entender, porque ele não tinha nada a ver que não tinha nenhuma malandragem dentro do carro, nem nada. Aí não tinha como. Eu acho que um equívoco por parte da polícia, né? Que em vez de fazer uma abordagem mais tranquila e calma, ela já foi atirando logo de cara. O designer morreu nesta rua, na zona norte de Aracaju, dentro de um carro de aplicativo de transporte, acompanhado deste amigo. Eles iam da igreja para casa, mas a viagem foi interrompida. Divisa ali do Bugio e Santos Dumont, na ponte, mais ou menos naquela pontezinha. Uma caminhonete de cor escura interceptou o nosso veículo, todos encapuzados, a gente parou, Clautênis Léo, é assalto, nós nos abaixamos no banco de trás, e quando o motorista do aplicativo baixou o vidro, começou os disparos. Aí eu já abri a porta do meu lado, consegui sair, tentei puxar Clautênis, só que Clautênis já estava alvejado, né? Já estava sangrando muito. E aí o outro policial rodeou, pediu para eu deitar no chão, eu deitei, foi quando eu identifiquei, Polícia Civil nos coletes dele. Aí eu pedi, tenha calma, que é passageiro, é Uber. E quando o motorista abriu o vidro, o motorista ele falou, é Uber, calma, é Uber. Mesmo assim os disparos aconteciam. E eles não, em nenhum momento se identificaram como polícia. Testemunhas do caso contam a mesma versão do amigo de Clautênis. Uma delas aceitou conversar com a nossa equipe. Preste atenção neste depoimento. Um rapaz estava dentro do carro. E o outro pediu por misericórdia, caiu no chão. Disse, não, rapaz, o menino é inocente, o menino é meu amigo, a gente veio da igreja. Aí, não, daí deitou no chão lá e pediu para ele não matar eles ainda. Foi quando o cara do Uber disse, não, rapaz, eu sou Uber, que estava baleado. Foi quando eles começaram a atirar no cara, deram vários tiros. Depois que deram vários tiros, viu que era errado isso aí, terreno alvo, não era esse não.
Você chegou a ouvir essa frase de um policial? Foi, lá dentro, lá fora do carro, disseram. E o rapaz também disse, rapaz, você mataram o cara inocente, Foi quando eles pegaram, bora, ligeiro. Joga o carro no Amarok, abriu um fundo no Amarok e jogou dentro do Amarok. Para este doutor em ciência criminal, faltaram protocolos que determinassem a ação da polícia. A falta de protocolos rígidos, específicos, que determinem a forma de atuação das polícias. Para você ter uma ideia, Diego, no ano passado a Constituição Federal fez 30 anos e as polícias ainda assim, ainda não adequaram os seus regulamentos, os seus livros e manuais a esses critérios que evitem situações como essa. Na reportagem, alguém dizia que os policiais teriam, isso são informações preliminares ainda, dito que mataram ou acertaram a pessoa errada. Mas a polícia não está aí para matar ou acertar a pessoa certa. A polícia tem que prender e usar a violência, usar a força, somente em último caso. O caso já está sendo acompanhado pelo Ministério Público Estadual, que oficiou o secretário de Segurança Pública e já solicitou o inquérito policial quando finalizado. A Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe também já se posicionou. Nos assusta a ação da polícia, de quem esperamos a proteção. No entanto, nós confiamos nas entidades de segurança pública, na Polícia Militar, na instituição, na Polícia Civil. Nós preparamos um ofício, será entregue à SSP, à Corregedoria da Polícia Civil e ao Ministério Público do Controle da Atividade Policial, para que eles apurem o fato com clareza, eficácia e agilidade, no sentido de trazer para a sociedade o que de fato aconteceu naquela ocorrência. E se caso verificar que houve um abuso por parte da autoridade policial, que se puna dentro dos limites da lei aquele que agiu fora dela. Os 3 policiais envolvidos no caso já foram afastados a pedido deles. A defesa diz que não houve erro na abordagem e que ainda é cedo para tirar qualquer tipo de conclusão. Não houve erro e ainda não sabemos o que efetivamente aconteceu. O fato aconteceu. O incidente aconteceu e a polícia está investigando. Ora, não convivemos, nem eu, nem os delegados, nem o Ministério Público, convivemos com a cena do fato. Para que isso se chegue à realidade, precisa de quê? De uma apuração. Precisa de quê? De colher as versões. E foram colhidos. E por sugestão nossa, os policiais concordaram e já foi formalizado o afastamento dele das funções. Para quê? Para garantir lisura, imparcialidade às equipes de investigação. O que é que justifica os disparos no veículo, já que não foi encontrado uma arma dentro do carro? Pronto, precisamos separar. Só se aborda arma e quem está com droga, não. A abordagem ela é comum a todas as pessoas. Após a reunião com o secretário de Segurança Pública e a atualização de toda a situação, nós achamos por bem afastar os policiais civis, os 3 policiais envolvidos na ocorrência. As armas de fogo que foram também utilizadas na ocorrência já haviam sido apreendidas, recolhidas para encaminhamento à perícia. A investigação terá total transparência, tá? Será uma investigação séria, transparente, com lisura e com rigor. Queremos justiça. Nós não vamos descansar quando houver justiça, embora não vai trazer a vida dele de volta, mas para que isso não aconteça com outras pessoas. E a gente continua, Diego, falando sobre esse assunto. Como a dona Ana disse, né, o Clautenes que morava aqui com ela na residência, a gente agora está no quarto do Clautenes. E eu vou mostrar para vocês, como ela mesmo disse, na questão da religião que ele tinha, da fé, de como ele frequentava a igreja. A gente nota aqui a imagem de Jesus Cristo. E outra coisa que também chama a atenção, Diego, é o amor que ele tinha pela formação dele. Tem um livro aqui de design, ele que é formado em design de interiores, o irmão dele aqui está segurando, e ele era apaixonado por essa profissão. E a gente antes, como estava sendo exibida essa matéria, o irmão dele estava aqui conversando comigo, que ele tinha cedido o quarto dele para a tia, né, Cleverton? A tia que estava doente, né, que se encontra doente ainda, né? Ele, como tinha essa preocupação de sempre ajudar todos da família, né, e minha tia, ela adquiriu um câncer que está em tratamento, e aí ela está morando por enquanto aqui, né, com a gente, né, com os meus pais. E ele cedeu, né, o quarto dele, disse, não, tia, pode ficar no meu quarto, eu me ajeito em outro lugar, eu durmo em outro lugar e a senhora pode ficar aqui, porque a senhora está precisando mais.
né? Então, essa era a preocupação dele, sempre atento, sempre disposto, né? Se preocupava mais com os outros do que com ele, né? Então, era essa pessoa maravilhosa que a gente perdeu. E ele sempre presente com a fé, né? Sempre presente na igreja. A gente nota ali a imagem de Jesus Cristo. Ele sempre tinha essa ligação com a igreja, né? Sempre, né? A minha família toda, né? E a gente nota isso no dia do enterro, né? 8 padres que estavam presentes, e todos os 8 conheciam ele. Não só conheciam, não era só conhecia de ouvir falar, de falar oi, bom dia. Frequentava a casa desses padres. Ele frequentava constantemente a casa daqueles padres que estavam lá no velório. Então, era assim, muito amado, muito conhecido. Inclusive, até um dos padres, né, conhecido da gente, muito conhecido dele, é o capelão da Polícia Militar do Estado de Sergipe, o padre Juarez de Santos Lima. E isso, para você perceber, era uma pessoa que tinha uma aproximação muito grande com a igreja. Né? Então, todos os padres, com certeza, poderiam atestar, dizer que conhece o caráter do meu irmão, conhece aí como ele era uma pessoa idônea, uma pessoa muito correta, e não o que a gente está ouvindo nas notícias. E o Clautenis tinha uma paixão pela profissão, né? Porque esse é um livro que está aqui no quarto dele, mas tem outros livros pela casa, do quanto ele amava a profissão dele. Ah, ele era apaixonado pela arte de decorar, né? Sempre na família, dava disposto, dava opiniões, né? Ajudava, né? Na minha casa, né? Pessoas, amigos, ligavam para ele: Clautenis, me ajude nisso aqui, me dê uma opinião nisso aqui. Não, então ele era apaixonado pela decoração, né? Estudou com muito afinco, né? Estudou com muita dedicação, né? E tinha tudo para crescer, tinha tudo para ser um grande nome, né? Aqui no estado de Sergipe, um grande decorador, né? E que a sociedade sergipana perdeu, né? Meu irmão com certeza seria uma estrela nesse estado. Era aquela pessoa criativa que, quando chegava num canto da casa, já mexia em algumas coisas, né? Sempre. Minha mãe dizia: esse menino não para de mexer aqui nessa casa. Menino, pare de mexer tanta coisa. Aí ele: não, mas eu estou aprendendo, eu estou vendo e a gente vai mudar, né? E ele foi mudando. Aos pouquinhos, né? Ele foi mudando essa casa, né? E meus pais, a princípio, ficavam assim assustados: menino, você não para de mexer, você não para de inovar, de procurar coisas. Mas era a profissão dele, né? Cada coisa que ele aprendia, cada coisa que ele adquiria era uma satisfação, né? Ele queria colocar em prática, né? Tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele amava, que era essa paixão, né? Pela decoração. Cleverton. Diego, a gente ainda vai voltar para ainda conversar mais um pouco ainda com a dona Ana. A gente sabe que você também quer participar dessa entrevista. A gente vai se preparar aqui e daqui a pouco a gente volta para você conversar com a dona Ana. Tá bom, Diego? Ok, Bruno, coloca as imagens aí já do caso resgatado, porque a gente está vendo aí a movimentação do Bruno. Coloca aqui, produção, pronto. Isso aí é a vítima, né, o Clautenis. Enquanto o Bruno está se posicionando ali para a gente continuar com esse caso, eu quero falar aqui sobre essa situação, né, desde o início da semana, à noite de segunda-feira, quando o Clautenis, ele estava num veículo. E este veículo foi interceptado pela polícia, né? E 3 pessoas estavam no transporte, que é o motorista de um aplicativo, e os 2 passageiros, que o Clautenis, que acabou falecendo infelizmente, e também o amigo que estava junto com ele no carro, que ficou ferido, mas passa bem. O enterro do Clautenis, de 37 anos, aconteceu na Barra dos Coqueiros, onde o Bruno está nesse exato momento conversando com a família. Desde já agradecer à família do Clautenis, que em meio a tanta dor e a tanto sofrimento devido à perda inesperada, acaba recebendo a gente, a dona Ana também, que é a mãe do Clautenis, ele que é designer de interiores, que nós já estamos falando sobre este caso ao longo da semana, levantando também a questão da ação policial, da investigação, o que dizem os defensores dos policiais, que são os advogados. Aqui tem espaço para todo mundo, mas é inegável o momento em que a família está vivendo, que é justamente o pedido de justiça. Eu quero voltar ao vivo com o repórter Bruno Cavalcante, já vou pedir para fechar direto aí com a dona Ana. Eu quero conversar com ela, por gentileza, viu, produção? A dona Ana, que está aqui junto com o Bruno mais uma vez e o irmão. Mais uma vez, dona Ana, eu quero agradecer e prestar aqui a minha solidariedade, um abraço fraterno aqui do Sistema Atalaia de Comunicação, que está com a família da senhora nesse exato momento, fazendo o mesmo questionamento e também o mesmo pedido de justiça e também de celeridade nas investigações.
Um ótimo dia para a senhora, que seja um dia abençoado. Eu sei que a dor é muito grande. A senhora relatou dos 3 filhos que a senhora tem, do envolvimento de cada um deles, da forma de que cada um foi cuidado, cada um teve o seu estudo. E eu quero aqui, claro que eu jamais irei sentir a dor de perder um filho, até porque não tenho, mas eu imagino que outras mães acabam abraçando a senhora nesse exato momento. E hoje, né, depois de tudo isso que aconteceu, a senhora já enterrou o filho há 2 dias. Como é que está a vida da senhora? A gente sabe que muda muita coisa, principalmente nesse momento ainda muito recente da morte do Clautenes. Como é que a senhora está vivenciando? O que é que mudou na rotina da senhora nesse exato momento, onde a senhora tem que continuar a vida da senhora, cuidar dos outros filhos que também estão sofrendo junto com o sofrimento da senhora? Com muita falta, né? Que ele está fazendo, muita falta, né? Para resolver os nossos problemas. No dia mesmo que ele se enterra, chega aqui um talão de luz, de água com R$358. É isso, eu digo, meu Deus, e cadê agora meu filho para ir resolver os problemas? Que ele resolvia tudo, né? E não só isso, como tudo que há aqui dentro dessa casa, aqui tudo nessa família, era com ele. Tudo era com ele. Então, eu só sinto falta, eu só sinto, às vezes, desespero, né? Por ter acontecido tudo isso com o meu filho. Né? E como tem acontecido com tantas mães, né? Que têm perdido seus filhos também. Então, eu só sinto, né? Assim, eu não sei nem explicar mais, porque dói muito. A gente tem os nossos filhos, eu trabalhei de dia à noite numa fábrica de coco para dar o que eu pudesse dar de melhor para eles. Não dei muito, porque eu só ganhava salário mínimo, o pai também, mas eu nunca deixei meus filhos passar fome. Nunca estudou em colégios bons, mas estudou em colégios públicos, né? E hoje eu tenho maravilhosos filhos, né? Meu filho mesmo, esse Cleber, é professor, tem faculdades, né? Professor. O meu outro do meio, ele não quis muito estudar, porque sempre tem que ter um que, né, que é menos desinteressado nas coisas. Ele não gostou muito de estudar, mas trabalha, é casado, tem uma família ali, é dedicado à sua família. E Clautenes, que toda a vida viveu comigo, né? Nunca casou, quis ficar sempre aqui em casa, cuidando da gente. E era o sonho dele, né? Me dar o melhor que ele pudesse me dar. Os sonhos dele de trabalhar, de me dar a minha, ao pai, a nós, a qualquer um das nossas famílias, o melhor. Ele só pensava nisso, ele só realizava isso, em fazer o melhor para nós, em dar o melhor para nós. E hoje acabou tudo, né? Todo sonho, toda realização. E eu só rezo e peço a Deus que ele, né, com certeza, eu tenho certeza que ele está em um bom lugar, porque o filho que ele era aqui na terra, o amigo, o irmão, o tio, que ele era aqui na terra, eu tenho certeza que ele é bom. Está sendo bom para Deus. Deus acolheu a ele no paraíso. Eu quero saber ainda da senhora qual foi o último momento que a senhora teve com o filho, né? O que foi que vocês conversaram na última vez que a senhora encontrou, no momento em que ele saiu de casa e viu a senhora? No outro momento que eu ainda tive assim, isso foi na segunda-feira de manhã, ele levantou, tomou café, tudo, e depois sentou aqui no sofá, ligou a televisão, ficou assistindo, e depois o telefone chamou ele, e ele atendeu, eu via que ele conversava com alguém, e ele sorria, dizendo, eu vou. E só foi até esse momento que eu tive que sair, eu cuido de uma senhora de idade, que ela não tem um filho só, que é um filho que é alcoólica, não tem responsabilidade pela mãe, ela é uma pessoa que já teve, né, um derrame, e ela é uma pessoa de idade, de 80 e tantos anos, e eu sempre cuido dessa senhora. E eu saí para fazer as compras dela, que toda segunda-feira eu vou fazer as compras dela. E quando eu voltei, ele já não estava mais. Eu cheguei, cadê Teno? Já saiu? Aí o pai disse, já, a tia também que estava aqui, que está aqui morando comigo, enquanto, né, ela estiver fazendo esses tratamentos do câncer. Então, eles disseram, eles já saíram. Alguém passou aqui de carro e ele foi.
Eu digo, ele não foi nem no carro dele? Ele disse, não, foi no carro de outra pessoa, que a tia não viu quem era a pessoa que estava aqui na porta com o carro. E ele deixou, né, o carro também, porque esse caso ele não achasse a pessoa para também levar, que tem aqui a minha família quase tudo sabe dirigir, a maioria. Ele deixou o carro, né, para poder, se alguém também, como ele deixou, para alguém levar ela nesse dia para o USE, para ela tomar a rádio. E ele deixou o carro e minha sobrinha foi e levou. Ele pediu, minha prima também, que estava precisando de pegar um carro dela que estava também na oficina, e falou com ele. Ele disse, vá, pode pegar o meu carro e pode ir. Está tudo aí, os documentos estão aí, pode levar, pode pegar. Eu vou ficar, né, aqui, eu vou brincar mais um pouco, vou ficar aqui um pouco mais. E ficou, né? Mas não voltou, como eu queria que ele voltasse, com os pés dele. Não... Olha, dona Ana, eu quero aqui... a marginalidade, né? Eu quero aqui agradecer mais uma vez a senhora por ser essa mãe forte, guerreira, que lutou pelos seus filhos e que vai continuar lutando, acredito nisso, até pela imagem que a senhora passa de uma mulher forte, de uma mulher trabalhadora, que sempre lutou junto à sua família para dar o melhor para os filhos. Digo aqui mais uma vez o que eu tenho afirmado desde o início da semana, que esse fato precisa de esclarecimento, precisa de retratação e que a família da senhora deve ter o respeito e também a indenização devido a esta ação onde o filho da senhora, um dos filhos da senhora, acabou falecendo devido a esta abordagem policial aqui em Aracaju. Desde já, muitíssimo obrigado mais uma vez por abrir espaço, por abrir a porta da casa da senhora, que é o Balanço Geral Amanhã, a todos nós aqui da TV Atalaia. Lhe digo mais uma vez que nós que fazemos parte do Sistema Atalaia de Comunicação, estamos junto com a família do Clautenes em busca de justiça, em busca de resposta, até porque não pode haver corporativismo, não pode haver proteção policial, não pode haver nenhum tipo de proteção a quem teria provocado a morte do filho da senhora. O civil ou o militar, qualquer um, quando erra, tem que ser punido. A família da senhora, claro que merece a resposta devida e justa. E o sentimento de justiça que a senhora sente é o sentimento que precisa, é o que nós estamos defendendo. Que Deus conforte o coração da senhora. Muitíssimo obrigado por receber a nossa equipe de reportagem aí também. Que Deus conforte e que a senhora tenha uma vida longa para poder continuar lutando pelos seus filhos que aqui permanecem, tá? Um ótimo dia para a senhora. Deus é contigo. Vem para cá. Difícil, né, pessoal? Uma família ter o seu laço interrompido de forma tão inesperada.